Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre there is and there are, tá? E também vamos falar sobre to have. Por que os dois? Porque eles têm a tradução ter pra gente, porém tem sentido diferente. De acordo com o contexto a gente usa um ou outro. E às vezes pode ser um pouco complicado pra gente brasileiro, tá bom? Que às vezes a gente quer usar um no lugar do outro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do there is and there are, ok? Pensando em português, quando a gente vai falar de alguma coisa assim, que existe alguma coisa em algum lugar, é como a gente usar o verbo ter. Por exemplo, tem um carro quebrado naquela rua. Esse ter aqui, ele tem um sentido de quê? De existir, ou seja, existe um carro quebrado naquela rua. Ou tem alguém cuidando do meu carro. Quer dizer, esse tem aqui, ele está no sentido de quê? De existir. Outro exemplo é, se a gente olha para essa imagem e a gente quer saber quantos carros existem nessa imagem, como que a gente vai perguntar normalmente em português? Tem quantos carros nessa imagem? Então nós vamos falar, tem 3, ó. 1, 2, 3. Em inglês, o nosso ter, quando está no sentido de existir, tá? Nós utilizamos, olha só, there is, quando tem um objeto, nos referimos a uma coisa, e o there are, quando é plural, tá? Então, várias coisas, vários objetos, eu uso there are. Vamos ver alguns exemplos. There's nothing there. Moving on. Então, nesse exemplo que vocês acabaram de ver, ele está procurando lá alguma coisa no telhado, ó, com binóculo, ele procurou. Aí ele viu que não tem nada, o que ele fala? There is nothing. Ou seja, não tem nada lá. Em português a gente vai traduzir com certeza para não tem nada lá, tá? Mas esse não tem aqui é no sentido de quê? De existir, tá vendo? There is, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo. There's a Yeti on my roof. Já nesse exemplo, ela está lá no telhado com o celular pesquisando sobre os Yetis, tá? E ela vem aqui, ó, fica assustada. Aí, o que ela fala? Que colocação que ela vai usar? There is, tá vendo? Novamente, ó, porque existe. Mas a gente vai traduzir em português novamente como que? Como tem. Tem um Yeti no meu telhado. Então, there is, tá? Mais uma vez, ó, there is. Neste outro exemplo, ela está olhando aqui pelo binóculo, aí ela vai lá e ela vê pelo binóculo, ó, ela fala o quê? What? There is a girl, ou seja, tem uma menina com ele. Então olha só, mesma coisa, existe no caso, tem, mas no sentido de existir, essa situação de uma menina estar com ele lá. Então vamos ao próximo exemplo. Tabanish, there are many rare and exotic animals you have collected over the years. These snakes, for example. You're the only one in the world to have a newly born clutch of rare whooping snakes. Nesse trecho, olha só, ela utiliza there are aqui, por quê? Porque são vários animais, tá? Tá vendo? Animals. Então, são muitos raros e exóticos, são animais raros e exóticos que ele tem, como é o caso aqui, que ela mostra para ele as cobrinhas, então ela fala, você tem as cobrinhas que cantam e tudo mais. Vamos ao último exemplo? Sorry, doctor. There's no sign of him anywhere. Neste exemplo, ele sai para procurar as crianças e ele não consegue encontrar. Então, o que ele fala? Sorry, ou seja, sinto muito, doutora. There is no sign of them anywhere. Ou seja, não existe sinal deles em lugar nenhum. Então, lembrando, o there is ou there are é sempre no sentido de existir, tá bom? Agora vamos ao have. Já o to have, no caso, ele também tem esse sentido aqui de ter, só que esse ter é no sentido de possuir, tá bom? Então esse nosso have quando é possuir, tá? Por exemplo, eu tenho um carro, I have a car, então é uma posse, é meu, então é o ter, tudo bem? Vamos ver agora alguns exemplos com Friends. Okay, I checked. We have Earl Grey, English breakfast, cinnamon stick, chamomile, mint medley, blackberry, and, oh wait, there's one more, lemon soother. You're not the guy that asked for the tea, are you? Bem, nesse primeiro exemplo que nós vimos do Friends, o que acontece? Ela vem para
falar com o cliente aqui. E ela fala o quê? We have. Por que ela fala isso? Que eles têm, no caso, o lugar que ela trabalha tem. E ela passa uma lista gigante de chás, de coisas, que eu não coloquei aqui, mas são coisas que ela o quê? Vou oferecer para ele, tá? Então ela fala o nome dos chás lá que ela tem, então, mas o have por quê? No sentido de posse, tá bom? E em um determinado momento, ela tenta lembrar de alguma coisa, então ela usa o quê? There is. Ela falou bem rápido, tá? Ela fala, oh wait, there is one more. Então ela fala o quê? No sentido de existir, ou seja, existe mais um item que ela precisa lembrar e ela acaba lembrando e fala para ele o nome. E o mais engraçado nessa cena é que o pedido não era para ele, era para outra pessoa, então ela sai aqui toda sem graça, ele fica sem graça, ok? Vamos para o próximo exemplo. Oh, come on. It's cold, it's dark. He doesn't know the village. Oh. Now I have a broken foot. Oh my. I have no monkey and a broken foot. Thank you very much. Neste exemplo, eles estão discutindo aqui, como vocês viram lá no trecho, eles estão falando que tá frio e tudo mais, ele reclamando aqui com ela. E aqui ele vem e chuta com raiva ali. Aí ele fala o quê? And now I have a broken foot, ou seja, agora ele tem, ó, tá vendo? Agora no sentido de ter, de posse, o pé dele está quebrado. Então, não existe um pé quebrado, ele tem um pé quebrado. Então, essa posse do pé quebrado. E mais à frente, ele fala o quê? Que não tem macaco, porque eles estão nesse episódio aqui, quem já assistiu, eles estão procurando o macaquinho lá, o Marcel. E fala o quê? Então, ó, ele tem agora, no caso, um pé quebrado, que é broken foot, e não tem macaco, tá? Então, olha só, novamente o have na utilização de quê? De posse, ou seja, posse negando aqui que ele está sem macaco e que ele tem um pé quebrado, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido e vejo vocês na próxima aula. Bye, see you!